Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre The Living Daylights 007, Marcado para a Morte, filme de 1987, direção do John Glenn e adaptação do conto do Ian Fleming, que é a base, na verdade, para a introdução da história. Esse foi o primeiro filme do Timothy Dalton como James Bond após a saída do Roger Moore. O fato é que a franquia, especialmente na década de 1980, ela estava tomando um rumo muito cartunesco. É claro que o Moore, como James Bond, ele construiu uma legião de fãs fiéis, só que não existia muito potencial para ampliar os ganhos na bilheteria, porque basicamente as pessoas sabiam o que elas iam encontrar num filme estrelado pelo Roger Moore. Não existia muita diferença no roteiro, não existia muita diferença na composição do argumento e na composição criativa das histórias levadas para a tela. Então um novo rumo era preciso e isso se torna justificável por conta desse contexto. A produtora, a Eon, abordou vários nomes, chegaram no consenso em torno do Pierce Brosnan. Só que aí vem uma ação que é lamentada por vários fãs. A rede NBC, quando soube que o Brosnan estava em negociações para ser o novo James Bond, eles decidiram ampliar o contrato com Brosnan e renovaram por mais uma temporada a série Remington Steele, porque a NBC tinha a visão de que o Brosnan iria conciliar muito bem a série com os filmes do James Bond. Só que a Eon deixou claro que ela não iria aceitar a divisão do seu ator principal entre série de TV e cinemas. Uma pena, eu lamento muito por isso também. E aí ficou para o segundo nome da fila, o Timothy Dalton, que ele sempre falou isso nas entrevistas. Ele é um fã da franquia James Bond, não apenas dos filmes. Ele leu todo o material escrito pelo Ian Fleming. Então ele queria dar um novo rumo para o personagem. Ele tinha uma visão crítica do rumo que a franquia havia tomado com Roger Moore e fica claro que você precisava de uma grande mudança. E o Dalton ele veio para suprir essa lacuna, para ser a ruptura, a grande mudança. O Roger Moore já estava envelhecendo, tinha limitações físicas, como aconteceu também com o Clint Eastwood, especialmente no último filme da série Dirty Harry. Não tem como você exigir de um ator a mesma vitalidade e disposição da época que a produtora assinou um contrato para um número determinado de filmes da franquia. Por exemplo, no filme o James Bond ele ajuda na deserção de um oficial da KGB, o George Koskov, interpretado pelo Jerome Kraby, em uma fuga espetacular de Bratislava durante o intervalo de uma orquestra. O Bond nota, no entanto, que a violoncelista da orquestra, que é a Cara, interpretada pela Marianne Dabo, foi posicionada como sniper para evitar a fuga. O James Bond ele decide poupar a mulher, o que acaba gerando uma grande discussão no serviço de inteligência britânico. Shoot her. What are you waiting for? You missed deliberately. Então no filme você tem conspirações e aí articulada em torno de um possível retorno de uma velha política da KGB em torno de morte aos espiões, que explicaria a morte do 004 logo na sequência pré-título. Bom, é nítido que o estilo é diferente. Eu considero esse filme, na verdade, como um bom marco inicial para entender o que seria visto na sequência Permissão para Matar, de 1989, que em breve eu vou trazer a crítica para o canal. O Roger Moore ele sempre tinha uma piada na manga e eu concordo que, especialmente na década de 80, as histórias estavam tomando um rumo muito exagerado. Então o Timothy Dalton, como grande fã dos livros, como grande fã dos contos escritos pelo Ian Fleming, ele propõe um Bond mais pé no chão. Dentro do possível, uma boa atuação. Eu culpo, no entanto, o roteiro do filme por tomar o caminho mais fácil em várias questões. Após a grande introdução, que é a base do Ian Fleming, o encaminhamento, por exemplo, me desagrada muito. Parece que estava muito claro, nós temos que entregar aqui um filme que rompe totalmente com Roger Moore. Só que parece que os produtores ficaram muito preocupados em perder todo o tom de humor do Roger Moore. If only I could find a real man. I need to use your phone. Should call you back. Who are you? Bond, James Bond. As perseguições apresentadas nesse filme, por exemplo, ficam no meio termo do Sean Connery com o Roger Moore. Sempre tem um escape fácil que foge totalmente da realidade, colocando em situações chaves os vilões como grandes bobos. Here, wave this! Doug! We've nothing to declare! Isso funcionou até então porque o Roger Moore ele não era um Bond que você poderia levar a sério. Como o Timothy Dalton ele tem esse toque mais introspectivo, um Bond pé no chão, o resultado para mim é no mínimo controverso. Talvez a diferença marcante esteja na relação do James Bond com as mulheres, aí claro, voltando especificamente para a personagem interpretada pela Marianne Dabo. Todo o eixo romântico ele fica em segundo plano e existe uma lenta construção. A partir disso você tem a adição de elementos como confiança,
traição e parceria. Eu gosto muito do trabalho da Marian nesse filme e esse é um ponto também que eu destaco como positivo na construção do roteiro. Só que o que prejudica toda a experiência e o que compromete muito esse filme, na minha visão, como fã da franquia, está na ameaça proposta. Você tem dois vilões aqui, o general soviético, Koskov, e o traficante de armas, o Brad Whittaker, que pensa na verdade que é Napoleão. Não existe aquela ameaça diabólica tradicional. E aí o filme ele acaba gerando uma grande contradição. Peraí, o foco não é um James Bond mais pé no chão? Então por que diabos você articula o encerramento desse filme com um vilão totalmente genérico que gosta de brinquedos bélicos? Para mim não faz o mínimo sentido. A ameaça construída nesse filme é péssima e esses dois vilões ficam no top 3 de piores vilões da franquia, na minha visão. Esse também foi o último filme com a composição do lendário John Barry. Eu gosto muito do trabalho que ele faz alterando o tema principal do James Bond para aproveitar nas cenas de ação, só que eu não gosto das outras experiências musicais desse filme aqui, porque eu acho que não combina muito com a proposta do Timothy Dalton. Eu considero The Living Daylights interessante por apresentar essa nova proposta, uma proposta de ruptura que não é concluída por conta da sua execução, que deixa muito a desejar. Então vou fechar The Living Daylights com a nota 5. Certo? Seria esse o comentário de hoje. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!